O que interessa para todos nós é a questão do desemprego, que está elevado, e da atividade econômica, que não cresce. O país está estagnado, nos últimos 3 anos de estagnação. Esse ano já é dado como um ano que não cresce acima de 1%, repetindo 2017, 2018, o crescimento também foi da ordem de 1%. Só que em 2015 e 2016, o país afundou 7,5%. Nós recuamos até praticamente 2011, ou seja, nós estamos muito mal e o país precisa romper essa situação de estagnação. E por que as coisas não estão funcionando? É interessante, isso me chama muita atenção. Tem vários artigos que falam as razões pelas quais nós não estamos crescendo. E eu não vi um único artigo que ponha como principal razão dessa situação de estagnação a questão da falta de força do consumo no país. A falta de força do consumo na sociedade. Ou seja, o poder de compra do brasileiro é um poder de compra que está muito frágil perante o potencial que tem o país, com mais de 200 milhões de pessoas que poderiam estar consumindo num padrão mais próximo de país que tem essas riquezas que o país tem. Na realidade, quando você tem poder de compra seguro por várias políticas que vêm sendo adotadas desde o governo Temer, mas também a partir do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, que são medidas que só levam ao atraso, porque são medidas que atingem o poder de compra das pessoas. Todas as justificativas para essa situação de estagnação se situam nessas análises em cima das empresas, como sendo um problema das empresas. Empresas que deveriam ser mais beneficiadas para aumentar a oferta dos seus produtos, ou seja, empresas que investissem, porque é através do investimento que essas análises entendem que você tiraria o país da situação de estagnação. Ora, tem alguns fatos importantes para mostrar que essa teoria deles, que só enfoca as empresas como o problema central do crescimento econômico, é tão furado. Por quê? O Produto Interno Bruto, ele é composto do consumo das famílias, dos investimentos e das despesas do governo. A soma desses 3 fatores é que explica o crescimento econômico. Quando a gente olha o histórico e a situação atual dessas 3 fontes de crescimento econômico, a gente verifica o peso de cada uma delas. O consumo das famílias representa 65% desse peso. As despesas dos governos federal, estadual e municipal representam 20%. E os investimentos que essas teorias propagam, apenas 15%. É a parcela menor que eles estão analisando como motor do crescimento. Ora, sempre o consumo das famílias, ou seja, é o poder aquisitivo da população que comanda o crescimento econômico. E quando esse consumo das famílias não é beneficiado por políticas públicas, por políticas econômicas, nada funciona, gente. Nenhuma empresa consegue lucro e faturamento se não tiver um consumo forte do seu produto. Isso é óbvio, e eu fico assustado porque isso sequer é tocado nas análises que a gente vê por aí. E quando entra o Michel Temer, a primeira aprovação dele foi na famosa PEC do teto de gastos, ou seja, congelou os gastos públicos por 20 anos. E com isso, ele atenta contra a educação, a saúde, a segurança pública e todos os investimentos do setor público. E congelar quando a população está crescendo significa piorar as condições daquilo que já é muito mal atendido
pelo setor público. Logo no comecinho de quando ele tomou as rédeas do país, que foi a partir de junho de 2016. Depois ele aprova uma reforma trabalhista para agradar as empresas, tirando direitos da população, e precarizou o mercado de trabalho, gerou um problema de diminuição das pessoas que trabalham com carteira assinada. Pessoas em geral agora são autônomos, vivem de bicos ou já desistiram de procurar emprego, e nós estamos hoje com uma situação péssima. E agora vem esse governo e vem com a reforma da Previdência Social e vai retirar cerca de 1 trilhão de recursos em 10 anos, retirando de quem? 80% disso é quem ganha até 3 salários mínimos e, portanto, piorando o poder aquisitivo da população. Ora, se você só piora o poder aquisitivo e não mexe em algumas questões básicas, como, por exemplo, melhorar o sistema tributário, que tributa muito mais quem ganha menos do que quem ganha mais, você mudar a questão da distribuição de renda, onde o Brasil é um dos países de maior concentração de renda do mundo, e você principalmente mexer no crédito, nas taxas de juros, que os consumidores são escorchados aqui no Brasil. E aí, gente, é muito preocupante quando você tem como ministro da Economia um banqueiro, que nem teve no governo Temer um banqueiro, o Meirelles, e também, cuidado, hein, o próprio PT com o Lula ficou com o Meirelles no Banco Central durante 8 anos. Então, gente, cuidado, nós temos que prestar muita atenção a essas 3 questões: distribuição de renda, sistema tributário que pune a quem menos ganha e, principalmente, a questão do crédito no país com as altíssimas taxas de juros. Vamos prestar muita atenção a isso, porque senão o Brasil não vai sair do lugar. Nós já vamos atravessar esse ano com estagnação e no ano que vem não há perspectivas favoráveis também. Porque sem sair dessa recessão nada vai funcionar, o desemprego vai continuar alto e aí, gente, nós não vamos atender o mínimo de condições necessárias para se ter uma vida mais digna da maior parte da população brasileira. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação de vocês em comentários, críticas, sugestões importantes que estão ajudando essa página a ser um veículo de discussão de ideias, especialmente ligadas à economia e à política. Em segundo lugar, eu queria pedir a sua presença no Facebook, onde você pode recomendar essa página. Entre no nosso canal no YouTube, Palavra de Amir. Inscreva-se e lembre-se, você tem que acionar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Vamos em frente, sigamos juntos.